Olá para todos. Nesse vídeo eu vou tentar abranger um tema muito amplo. Não vai ser tão superficial, eu vou tentar sim entrar com dados na medida do possível, mas abranger o conflito árabe-muçulmano, árabe-judeu, desde 1882 até hoje. Esse é um tema muito amplo, mas mesmo assim eu vou tentar, para quem não conhece, para quem nunca escutou ou esqueceu até, vou tentar fazer um resumido de uma forma assim cronológica e passando desde 1882 até hoje, o que aconteceu e quais foram os acontecimentos importantes. Houveram outros, eu escolhi alguns para detalhar nesse vídeo, para vocês verem como é que funciona essa linha de acontecimentos. E no final vamos fazer uma conclusão sobre todo esse tema que é o conflito árabe-judeu. Não é algo que acontece agora, não é algo de 5 anos, de 10 anos, nem de 20, nem de 30. Algo muito mais antigo. Agora, eu não vou me relacionar nesse vídeo antes do final do Império Turco-Otomano. Eu já fiz outros 2 vídeos explicando um pouco sobre isso. Quem sabe eu farei outros mais para explicar como foi a dinâmica durante os impérios que aconteceu aqui, desde o Estado de Israel antigo, durante todos os impérios, o romano, o bizantino, todo mundo, até o mandato britânico. Mas eu, para tentar focalizar o máximo possível e ser mais direto, mas relativamente, sem pular dados ou fatos principais, importantes, só mesmo de 1882 até 2023, agora finalzinho. Agora, pode ser, eu vivo mais de 30 anos em Israel, então eu não falo tanto português, não é assim tão fluente, então às vezes pode ser que eu vou esquecer uma palavra, tenho algum erro, mas me perdoem. Agora, para explicar esse tema, eu dividi ele em algumas épocas. É uma divisão que eu faço, uma coisa assim metodológica que eu decidi que, para mim, é mais fácil entender, separar as épocas e explicar para as pessoas também, porque sempre quando quero explicar, falar sobre esse conflito que existe entre o árabe-judeu, os árabes muçulmanos, e por isso que eu explico, árabe-muçulmano, árabe-judeu. O árabe muçulmano, isso é lógico, dá para entender muito quando se explica. O árabe, por que árabe? Porque existem outros povos que receberam a cultura árabe e fazem parte desse grupo. Existem também os árabes cristãos. Os árabes cristãos, eles não são árabes, na maioria foram sírios aramaicos, ou descendentes dos gregos que ficaram aqui nessa área muitos anos atrás, claro, e receberam a cultura árabe. Então fazem parte do mesmo, para mim fazem parte do mesmo grupo. Aqui em Israel, por exemplo, existia o que existia no Líbano, no sul do Líbano, os cristãos, é um pouco diferente. E uma coisa importante relatar isso, que eu quero falar desde aquela época mesmo, desde 1882, esse contexto, para mim, esse é um contexto moderno, não é uma coisa que faz tanto tempo atrás. Porque como essa explicação sobre o que aconteceu agora 7 de outubro, esse massacre desses terroristas árabes, esses bárbaros muçulmanos, contra os civis de Israel, crianças, idosos, jovens, se escutou muito na mídia e na ONU, olha, o que aconteceu não foi num vácuo. Exatamente. Esse vácuo não aconteceu num vácuo. Eu vou explicar um pouco de onde veio toda a situação. Porque o vácuo mesmo é o vácuo de sabedoria das pessoas, um vácuo de entender. Porque as pessoas acham que vivem no mundo, vivem no Brasil, na América do Sul, Estados Unidos. Posso falar, até judeus que vivem nos Estados Unidos, vivem na Europa, acham que entendem. Que falam, falam sem estar aqui, nunca tiveram aqui, até árabes e muçulmanos nunca estiveram nesse país. Nem sabe falar o idioma. E querem falar da opinião, e eu vou falar, olha, eu como vivi no Brasil até os meus 18 anos, mais ou menos, passaram mais de 30,
que eu vivo aqui, em Israel, o Oriente Médio é diferente. Não é uma coisa que você pode fazer essa passagem de cultura, de entender as coisas, não é assim como é que funciona. Se eu falo um sim ou não no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos, um sim ou não aqui no Oriente Médio é totalmente diferente. Tem que entender a linguagem, a cultura das pessoas para poder falar, tá bom? Então, eu vou tentar explicar eu, como sou uma pessoa totalmente assim independente, não sou político, não sou professor em faculdades, não em escolas, não tenho uma empresa multinacional, não estou com o rabo preso para ninguém. Posso falar das coisas de uma forma simples e respeitosas, claro. Não vou baixar o nível nesse vídeo, não se preocupem. Então essa foi só a abertura do vídeo. E agora, na primeira parte, eu vou começar a explicar as 5 épocas que, na minha opinião, são assim uma forma mais fácil de entender como foi essa evolução do conflito árabe-muçulmano-judeu. Então, eu expliquei que eu vou dividir esse vídeo em 5 partes. As 5 épocas que eu vou definir para vocês será assim. A primeira época, o Império Turco Otomano, mais ou menos, o final, que é importante aqui desde o final do século XIX, que eu vou relatar desde 1882 até 1916. A segunda época será de 1917 a 1946. Nessa época já está praticamente o mandato britânico, mas com uns detalhes especiais com a declaração de Balfour e os massacres dos árabes contra os judeus. Eu vou detalhar um pouco mais nessa época. Depois vem a terceira época, quando já foi criado o Estado de Israel. Eu vou começar um ano antes da declaração da ONU, de 1947 até 1966. E aí, por exemplo, depois de 1966, acaba uma era. Por quê? Agora, essa é uma época totalmente diferente. Quando chegamos agora no quarto período que eu vou explicar, abranger mais, é 1967, a Guerra dos 6 Dias, até 1992. Nessa época aconteceu uma mudança muito grande na área de Israel em relação aos países. E a quinta e última parte do vídeo, que eu vou tentar explicar mais do conflito, será de 1993 até hoje. 1993 porque é o esquema de Oslo, na minha opinião, aquela cagada que fizeram, aquele esquema muito ruim, muito errado, mas são os políticos, são os líderes do país. Foi uma decisão deles. E estamos aqui hoje pagando o preço por isso. Então, foi desde 1993 até 2023, que é hoje. Então, eu vou tentar abranger todo o conflito com os aspectos específicos de cada época e como foi as características do conflito, para vocês verem como as coisas vão se evoluindo. Mas esse conflito, vocês têm que entender, é uma coisa que abrange toda essa época e não é nada local. Não é uma coisa que foi hoje, ontem, 5 anos, 10 anos atrás. Não é uma coisa dessa. E não começou em 67. Começou uma coisa muito mais ampla. Agora, eu vou abranger uma parte. Existem outros aspectos claros que eu não vou abranger no vídeo. Talvez não seja tão importante para quem só quer passar vídeo e aprender uma coisa rápida, para ter uma ideia do assunto. Tá bom, pessoal? Essa primeira parte do conflito eu quero explicar para vocês um pouco mais abrangente. Eu vou falar sobre o ano de 1882 até 1916, que já tinha a parte final do Império Turco Otomano. Por que essas datas? Vamos começar. Aqui existiam cerca de, mais ou menos, no comecinho dessa época que eu estou falando para vocês, uns 450 mil habitantes, e no final dela chegou a 650 mil habitantes. Tudo bem, esse é o que tinha aqui nessa área, vamos falar da área de Israel, mas que chama a província da Palestina. Mas ela abrangia um pouco mais, o terreno era um pouco mais diferente, um pouco mais do Líbano, umas partes da Síria, talvez um pouco mais da Cisjordânia. Não é exatamente como é hoje que são divididos o território. Agora, o que foi característico dessa época?
Assim, sobre a população, o que existiam aqui, a maioria eram muçulmanos. E a maioria desses muçulmanos, imigrantes. Imigrantes que vieram do governo egípcio, que ficaram trabalhadores, soldados, famílias dos turcos, dos impérios que passaram, foram ficando. Agora, a população era, na maioria, agrícola, não tinha muita infraestrutura ainda no começo desse período que eu estou explicando agora, e a área toda era dividida em aldeias, em terrenos, sendo que a maioria dos donos, explicando agora mais sobre os árabes, muçulmanos e cristãos, a maioria dos donos dessas terras não viviam nessa área, que era a província da Palestina, sob o Império Turco-Otomano. Eles viviam fora daqui, viviam principalmente na Síria e Líbano. Alguns no Egito, mas a maioria Síria e Líbano. E por que isso é importante? Para explicar que eles eram os donos das terras, eram os senhores das terras, os donos das terras, mas quem trabalhava nela aqui, nesse território, eram os falahim. Falah é o trabalhador, o lavrador árabe que trabalhava na terra. Então, ele assentava na terra, podia ficar na terra, pode ser que a família dele estava aqui por 50 anos, por 100 anos, por 200 anos, mas os donos da terra eram ou o sultão da turco-otomano, ou famílias muito ricas, mas ligadas ao governo turco-otomano do Império, que compraram essas terras ou receberam. Durante o Império foram recebendo terras. Muitas pessoas receberam, mas muitas também saíram porque aqui não tinha uma infraestrutura muito boa. Fora os ataques dos beduínos que vinham e atacavam, roubavam, queimavam, então não tinha uma segurança, não é um território que era controlado muito. Mas, em geral, os trabalhadores árabes eram trabalhadores, não são assalariados, são autônomos, independentes, mas as terras não eram deles. Da maioria. Uma pouca parte sim, mas a maioria não. A maioria. Estou falando mínimo 75% não eram deles as terras. Claro que algumas pessoas foram se apossando das terras, porque não tinha ninguém, então. Algumas áreas foram assim também. Paralelamente, começou o movimento sionista, já na metade do século XIX, começou a se organizar o movimento sionista. Agora, o que quer dizer o sionismo para os judeus? Que a função era voltar para a terra de Israel, que é a terra do povo judeu, o lugar natural e a origem do povo judeu, porque judeu não veio de outro lugar, judeu veio do deserto da Judeia, que fala hebraico, que é muito parecido com o aramaico, e para quem entende até um pouco hebraico e árabe é muito parecido. Algumas coisas dá para a base, mas os povos semitas são árabes e são judeus. Então voltaram para cá. Agora, esse termo sionismo, para quem não entende, o sionismo, falando que o sionismo é coisa muito simples. Zion é um dos nomes de Jerusalém. Somente isso. O movimento sionista quer dizer, vamos voltar para Jerusalém, voltar para a nossa casa. Agora, esse termo não foi criado no século XIX, com o movimento sionista. Isso já foi usado, porque eles usaram esse termo, não é porque eles inventaram, já foi usado no sexto século, os anos 500 e pouco, mais ou menos, quando já teve a expulsão dos judeus daqui no Império Babilônico, que os judeus que estavam na Babilônia queriam voltar já para Israel e falaram Shivat Zion, a volta para Zion, a volta para Jerusalém. Isso foi usando a história toda, não é uma coisa moderna e não é nenhum movimento colonialista. Não existe uma coisa dessa, porque colonialista não pode ser, porque colonialista você tem que representar um país exterior, você tem que vir roubar o que tem, como os ingleses fizeram, os franceses, portugueses, espanhóis, roubar o que tem e levar para fora. Judeu não quer levar nada para fora, não está representando ninguém. A casa dele quer ficar, tudo fica aqui. Tá bom? Essa é a diferença de um colonialismo, para quem não entende. E começou o movimento agora, o movimento dos judeus. Judeus, quando vieram para cá, nessa época,
não assim vieram e foram se apossaram das terras, como começa o conflito árabe, compraram as terras, foram para os donos das terras, compraram muito caro essas terras para eles começarem a trabalhar e ficar, não se apossaram de nada, compraram com muito dinheiro essa terra, que não valia nada, mas pagaram muito, e aí começou a primeira fase do conflito árabe-judeu. Por quê? Árabe-muçulmano. Porque os judeus, quando compravam as terras, iam trabalhar nas terras. Falavam para os trabalhadores, olha, eu sou o dono novo, eu vou trabalhar aqui, você pode se retirar. Começaram a se rebeliar, queimar, roubar, matar, estuprar, bater. Não aceitaram isso, e tinham que dar indenização para eles. Sou coitados. Nós somos os coitados, fomos expulsos das terras. Porra, eu comprei a terra é minha, eu quero trabalhar. Filho, acabou, qual o problema? Então, esse foi a primeira época do conflito árabe-judeu, nada com nacionalismo, nada a ver entre judeu e muçulmano por religião, foi o conflito, essa época o conflito mais, assim, por trabalho, terras e trabalhos. Os árabes estavam com medo, entenderam que os judeus, comprando a terra, ele ia trabalhar, ia mudar o trabalho deles, eles não tinham que trabalhar, não tinham o que fazer. Isso não é culpa de ninguém. Eu comprei a terra, eu vou trabalhar, a terra é minha, eu faço o que eu quero. Simplesmente por isso. Esse foi a primeira época, e esse conflito, assim, essa resistência, começou dos árabes, ficou até o final do Império Turco-Otomano, sendo que durante o Império Turco-Otomano, os árabes muçulmanos, primeiro, ainda mais os cristãos, árabes cristãos, foram reclamar para o sultão, para o Império Turco-Otomano, olha, cancelem não deixem os judeus comprarem terras, como são um anti-judaísmo, nunca vou usar a palavra antissemitismo, porque eu não vi alguém se rebelir contra um muçulmano porque ser muçulmano ou um árabe, mas judeu sim, então eu falo anti-judeu, anti-judaísmo, não antissemitismo. Começaram a ter um movimento anti-judaísmo na parte assim civil, falando para os turco-otomanos, não vendam terras para os judeus, cancelem as cidadanias deles, não deixem eles trabalharem nada, não dão nada para eles, cancelem tudo. Então os árabes já foram tentando, de uma forma bem suja e baixa, já atrapalhar a vida dos judeus, mesmo como cidadãos do Império Turco-Otomano, fora os que vieram também para cá. Pessoas simples vieram trabalhar, não quiseram. Então esse foi o primeiro conflito, e já começou esse conflito, não existia palestino, não existia país judeu, não existia país árabe aqui, era um império e ninguém sabia o que ia ser no futuro. Era uma área totalmente aberta entre Jordânia, Síria, Líbano, mas as terras que os judeus ficaram, e tinham muita terra para todo mundo. Mesmo assim, doeu para os árabes e muçulmanos isso, porque vocês vão ver durante o contexto que eu vou explicando sempre, e que eu, uma pessoa que vivo aqui, sei, os árabes e muçulmanos, em geral, talvez 1%, 0,5%, não sei de quando, os árabes e muçulmanos não aceitam quem não está com eles. Não aceitam cristãos, não aceitam judeus, não aceitam ninguém. Eles só querem o grupo deles e a religião deles. Isso é em todo lugar do mundo sempre. Tanto que você vai ver hoje em dia, onde existiam cristãos na convivência com árabes e muçulmanos, não existem. Acabaram isso. Ou você vai ser muçulmano, você vai morrer, ou você vai sair daqui. Não existe isso. É assim que a mentalidade deles funciona. Tá? Não venha com uma mentalidade moderna, ocidental, explicar para tentar ajeitar as coisas aqui no Oriente Médio que não vai funcionar. Tem gente que nem come com garfo e faca, come com a mão mesmo. Então vocês não têm que explicar. Não adianta tentar explicar isso de uma forma lógica. Não é assim que funciona. Com esse povo nessa área. A lógica aqui é diferente. Então essa é a primeira época. Terminamos, vamos passar para a segunda época. Essa época vai ser de 1917 a 1946. Por quê? Já é o final do Império Turco-Otomano, começa o mandato britânico, e antes da declaração do Estado de Israel. O que é importante dessa época? Estavam aqui os britânicos, durante toda a época deles a população triplicou,
vieram muito mais imigrantes muçulmanos e árabes, principalmente. Tanto que eles, no começo da época eram 650 mil, mais ou menos, 660, 70 mil habitantes, chegaram a 2 milhões na época deles, triplicou. Realmente triplicou. Sendo que no final dessa época existiam 2/3 muçulmanos, árabes muçulmanos, e 1/3 judeu. Sendo que na parte dos árabes muçulmanos eu vou incluir também já os árabes cristãos, tá bom? Então, junto com eles. Nessa época, o que é importante, dados e fatos que aconteceram, ocorrências dessa época. Primeiramente, por que eu comecei em 1917? Porque foi a declaração de Balfour. Essa declaração, declaração inglesa, diz que os judeus terão a possibilidade de criar o Estado judeu na província da Palestina, na área da Palestina. Acabou. Os judeus têm o direito de voltar, serem independentes, serem autônomos e serem livres. Só isso. Acabou. Sendo que, e paralelamente, permitiriam que os povos, os cidadãos, as pessoas que estivessem no local, continuariam vivendo. Tudo bem para os judeus, sem problema nenhum. Agora, de uma certa forma, os ingleses, como eles eram mais aliados aos árabes, que precisavam do petróleo que vinha do Iraque, e estavam entrando já quase a caminho da Segunda Guerra Mundial, eles eram mais a favor dos árabes do que os judeus. Sendo que, mesmo que declarando para os judeus, olha, vocês vão ter o Estado de vocês, vão ser independentes, não tem problema. Mas durante uns anos não deixaram os judeus entrarem aqui no país, nessa área. Então não, vocês não podem entrar porque os árabes não deixavam, se rebeliavam e eram contra a vinda dos judeus para cá, não quiseram. Agora, essa rebelião, mesmo assim, esse comportamento dos árabes, árabes e muçulmanos aqui, mesmo sendo que eles são a maioria, eles estão a maioria do terreno, contudo, os judeus vieram para cá, abriram negócios, os árabes trabalhavam com eles, trabalhavam nos campos, eles começaram a trabalhar também, que os judeus precisavam de mais mão de obra em certos lugares. Mesmo assim que os judeus não afetavam já não estavam afetando, os árabes eram maiores, muito mais independentes. Mesmo assim, ocorreram uns casos bem sérios. 2 desses foi um massacre que os árabes decidiram em 1921 massacrarem os judeus. Foi principalmente em Jaffa, em Yafo. Massacraram, estupraram, queimaram casas, bateram todo mundo, rebeliaram. Porque os ingleses ainda deixavam os judeus virem para cá. Ah, não querem. Só que os árabes muçulmanos não sabem falar, não sabem reagir de uma forma ocidental como vocês imaginam. Alguma coisa não funciona, eu vou lá, eu vou queimar a tua casa, eu vou te matar, eu vou estuprar a tua família toda. É assim que funciona. Isso é assim mesmo. Até hoje, aqui em Israel. E não todos, claro, existem também professores, existem médicos, sem dúvida, mas a população em geral é assim mesmo, como se o pessoal do Hamas de Gaza, é assim mesmo que funciona. Então foi essa rebelião contra os judeus, que eram a minoria lá, que não tinham Estado, nem tinham Estado do país ainda, não tinham pegado terra de ninguém, não tinham nada. E mesmo assim, os árabes, vamos matar todo mundo, 1921. Sendo que um ano depois, 1922, já chegaram os britânicos, os ingleses, olha, vamos já tirar a parte da Cisjordânia, que fazia parte do mandato britânico, a Cisjordânia vai sair, vai ser um Estado árabe autônomo. Porra, legal, os árabes já choraram, receberam já uma fatia do bolo. E ainda nessa época, era o começo, que ainda não existia Síria, Líbano, Iraque estava para ser o começo, Jordânia ainda não existia, Israel ainda não existia. Eram áreas que seriam divididas, por isso tem o esquema de San Remo, que o esquema de Balfour foi
foi em novembro de 1917 e já em abril de 1920 já foi o esquema de San Remo, que é o final o território foi dividido entre a Inglaterra e França, principalmente durante o final da Primeira Guerra Mundial, e já iam ajeitando as fronteiras dos países novos que iriam ser criados. Não só Israel foi criado, países árabes foram criados também. Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, você não existia. Não existia. Não vem com um papo furado para mim, não. A população de 30 milhões de anos, o país não existia. Então, teve a rebelião de 1921, que massacraram os judeus. De 29, foi muito pior. Em Hebron existiam 20 mil muçulmanos e 800 judeus. Massacraram os judeus, queimaram sinagogas, mataram pessoas, estupraram, mataram. Não importa. Por quê? Porque quer. Porque não quer judeu. Não quer judeu. Então, o conflito que vê hoje, que em Gaza vem, nada tem um vácuo. Os muçulmanos não querem judeus. Não querem, nunca vão querer. Vai ser a história sempre assim. Desde aquela época até o final do mundo vai ser assim. Então ninguém seja assim, é por território. Não é. É uma coisa de cheiro, de sangue. Não quer. O muçulmano não quer judeu perto. Os muçulmanos são mais fascistas, são mais racistas. Não querem uma outra raça que não é a raça deles. Não querem outras pessoas que não são as pessoas deles. Acabou. É assim que funciona. Em 39, teve a rebelião de 21, teve a rebelião de 29, e agora teve uma outra rebelião de 1936 a 39, dos árabes também. De novo, a gente não está contente, não está bom, os judeus estão aqui, não querem. Não importa, eles não queriam judeus. E os ingleses já tinham... Falaram, vocês vão receber os jordanianos, praticamente no futuro será a Jordânia, tem um território deles. E para os judeus já tinham prometido em 1917, mas mesmo assim, tanto que prometeram, que durante a Segunda Guerra Mundial vieram aqui um navio enorme. Os ingleses não deixaram eles descerem na praia, descerem para que serem acolhidos, voltaram e a maioria foram mortas no Holocausto. Então os ingleses também não têm as mãos limpas com isso. Vai ter o Estado judeu, mas não vão deixar entrar também. Mas os árabes vão entrando, porque quem vinha pelos estados árabes em volta nas áreas não tinha fronteiras, iam passando. E os ingleses não queriam saber disso. Só quem vinha pelo porto, ou um pouco pela Síria ou Líbano, mas eram judeus pelas fronteiras, assim, pelas passagens. Então teve uma rebelião de 1936 a 39, novamente um pouco contra os ingleses também, mas mais, claro, contra os judeus. Sempre estão se rebeliando, sempre chorando. Eles eram a maioria e chorando, matando. Judeus, poucos. Sendo que os ingleses falam, olha, em 1939, escutem isso, nós queremos dar um país para vocês aqui, vamos repartir, porque era para ser... A província da Palestina era toda a Jordânia e Israel. Jordânia saiu já em 22. Chegou em 39, que era para ser o terreno de Israel. Olha, os ingleses falando para os árabes, quer saber? Vamos dar para vocês uma parte aqui, vamos dividir esse território em dois. Vocês querem ter um Estado árabe em 1939, os árabes. Por quê? Porque eles querem tudo. Não querem os judeus, querem tudo, querem o máximo possível que eles querem. E não aceitaram, problema deles. Agora, eles renegaram, e já no final dessa época, por isso que eu vou terminar em 1946. Em 46, já começou o boicote da Liga Árabe contra os judeus. Boicote. 1946. Por isso que tudo de lá, ou antes, até hoje, o que acontece, mesmo na ONU, nunca vai passar, não importa por quê, porque eles têm a Liga Árabe. Eles boicotam os judeus. As pessoas, você não entende como é que funciona isso na América, durante a América não existe isso. Não tem boicote no mundo. O boicote, acho que não sei se hoje existem boicotes, fora talvez a Coreia do Norte, mas todas as ligas árabes boicotam o Estado de Israel. Tanto que até em futebol, Israel quando quer ir para uma liga, para o Mundial, ou a liga local, não pode jogar contra os árabes porque eles não aceitam. Não aceitam jogar. Quer um esportista indo fazer uma competição pré-olímpica, fazendo no Estado Árabe? Você não pode vir. Se vier, não vai ter a bandeira, não vai ter o hino.
É uma coisa de racismo, fascismo, racismo dos árabes muçulmanos contra os judeus. Então eu vou terminar essa época com as coisas importantes, na minha opinião, que eles receberam a oferta, foram que massacraram os judeus, mesmo assim, antes de ter um Estado de Israel, sempre massacraram, nunca viveram em paz, receberam a oferta de país em 1939 e não aceitaram, que os ingleses falaram, vamos te dar um país, eles não quiseram, e já começaram a fazer o boicote em 46. Isso vamos acabar essa segunda época, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar agora a terceira parte. Essa parte vai de 1900, do conflito árabe-judeu, árabe-muçulmano, desde 1947 até 1966. Por que essa época? Em 1947, em novembro de 47, a ONU decidiu, a ONU, não Israel, a ONU, os países que faziam parte da ONU, muito poucos países ainda, decidiram que aceitaram o Estado de Israel, a criação do Estado de Israel, e a decisão 181. Só que a decisão, você tem que entender, não foi só a criação do Estado de Israel, foi a repartição do território que sobrou da província da Palestina, do mandato britânico, em dois. Existiria o Estado árabe, o Estado judeu. Olha, e eu vou mostrar como é que era o mapa. Os judeus aceitaram porque paciência é o que tem mesmo, vamos aceitar e é o que tem mesmo, vamos fazer a melhor coisa do mínimo que a gente tem aqui, vamos tentar fazer o melhor que puder. Mas os árabes não aceitaram, então. Em 1939 não aceitaram o país, em 1947 não aceitaram também. Decidiu, vamos dividir, dá para vocês. Não querem. Então não é que pegaram o país dele e conquistaram no futuro, esses papos furados. Olha o vácuo, né? Cadê o vácuo? Vamos falar, o pessoal tá... Nunca, nada acontece num vácuo. Pergunta para os árabes por que eles não quiseram um Estado em 39. Por que não quiseram em 47? E por que não existiu antes também um Estado árabe? Porque não tinha. No final das contas, eles não querem viver com os judeus, não querem os judeus perto e querem tudo. Só isso. O que é tudo? Todo mundo. Dá para eles, olha, você dá o deles, vão pegar a tua mão, braço e o corpo todo. Tá bom? Mesmo assim, eles não aceitando, a ONU decidiu, olha, esse vai ser uma área, a área dos judeus e a área dos árabes. Árabe, não falei muçulmano e não falei palestino. O mundo não sabe o que é palestino. Não existe isso, existe árabe e judeu. Acabou. Liga árabe, não existe palestino, papo furado. Isso foi em 47, agora em 14 de maio de 48 foi a independência do Estado de Israel. Na hora que foi a independência do Estado, todos os países árabes em volta, Jordânia, Síria, Líbano e Egito, já marcaram, vamos massacrar todos os judeus, vamos matar todo mundo, e eu vou acabar com esse Estado, com esse pedaço de terra que sobrou, para eles não ficarem com isso. Quer dizer, eles não aceitaram o que a ONU decidiu, o que o mundo decidiu. Se eu não consigo, de uma forma assim, uma forma legal, uma forma certa, vai ser na espada, vai ser no tiro mesmo, vai ser na marra, vai ser na força. Assim que funciona. Ou eu recebo o que eu quero, ou eu recebo o que eu quero. E não foi. E não foi e nunca vai ser mais. Então, dos territórios do Estado de Israel, na hora que tiver o Estado de Israel, que eles chamam de Anakba, coitados, estou chorando por eles. Anakba. Eles falam uma coisa assim, olha, mesmo assim, durante os territórios dos judeus, existiam muitos árabes. Poderiam ficar, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa lógica. Só que os árabes falaram para eles, olha, nós vamos atacar, vamos entrar lá, saiam, deixa a gente matar todo mundo, deixa a gente matar, acabar com tudo, depois vocês voltam. E o que aconteceu no final? Não ganharam. Não é que não conseguiram terminar com essa população judaica. E o que aconteceu? Os árabes que saíram não voltam. Não voltam porque já foram para Gaza, foram para a área que é a Cisjordânia, que vou explicar agora, foram para outros lugares, foram para o Líbano, foram para outros, não voltam mais. Por isso que ele fala, Israel conquistou, Israel roubou áreas de 48. Não, filho, vocês tentaram vir. Mesmo assim que a ONU decidiu que ia ter um país para vocês não aceitaram, não tem nem nome o país dos árabes. Qual é o nome do país deles? Não existe.
Eles não aceitam nem pensar um nome, não existe isso. E perderam essa luta contra os judeus. Agora, por causa dessa batalha que teve, foi uma guerra civil. Pessoas assim, imagine pessoas tipo 50 metros, como o Kosovo na Iugoslávia, foram coisas assim mesmo. Então o pessoal era cada um por si. Isso, claro que teve uma diferença, uma mudança nos territórios entre os judeus e os árabes, onde ficava cada um, uma coisa normal. A guerra, pessoas são mortas, pessoas são exaladas das casas, isso é guerra. Guerra que eles decidiram, não que os judeus decidiram. E judeus, como não tem para onde ir, esse é o lugar mesmo, vamos até o final, e assim funciona. Só existiam 650 mil judeus, e ainda perderam. Puta, que incompetentes, viu? Olha, muito incompetentes mesmo. Agora, paralelamente, onde que era para ser o Estado árabe, na área que sobrou da antiga província palestina, os jordanianos conquistaram, que foi a parte da Cisjordânia, que era para ser o Estado árabe. As jordanianas conquistaram. E o Egito conquistou Gaza e ficou. Agora, com relação a Jerusalém, a ONU tinha decidido que seria o Estado judeu, com os territórios, uns territórios que, olha, quem dividiu, é porque a população que estava lá, por isso que foi dividido dessa forma, vocês vão ver no mapa. Os judeus receberam só onde tinha malária no sul, no norte, e deserto no sul, pior terreno. Então existia o país, a parte judaica, a parte árabe e Jerusalém. Agora, Jerusalém teria que ser internacional. Pergunta para os árabes se eles aceitam que Jerusalém seria internacional, um governo internacional. Eles não aceitam. Não aceitam nada. Eles querem o que eles querem, né? Estão cagando. Então, os jordanianos conquistaram Jerusalém, não permitiam que os judeus entrassem em Jerusalém. São racistas, são fascistas, são anti-judeus. Vamos falar antissemitas, são anti-judeus. E ficou agora. Essa foi até 1966. Até essa época, os cidadãos que viviam nessa área assim, da Cisjordânia, que chama Cisjordânia, que é o lado ocidental do Rio Jordão, para eles são cidadãos jordanianos. Não quiseram independência, não existia palestino, não existia nada. Olha, maravilha. Continuou. E o pessoal que ficou em Gaza eram egípcios. Agora, fora que eles eram egípcios, a maioria mesmo era egípcio mesmo, que foram imigrantes egípcios. Então, Gaza, a maioria são egípcios. Egípcios, beduínos, alguns da Arábia Saudita, claro, que vieram. Ninguém é local daqui. A maioria dos árabes, em geral, árabe não é local daqui. Árabe e muçulmano não veio dessa terra. Expliquei em outros vídeos. Venham para onde vem também, procurem como vocês quiserem. Árabe e muçulmano não é desta área aqui de Israel. É Arábia Saudita, é Síria, é Líbano, é Egito, é o norte da África. Não é essa faixa aqui, que não é para árabes e muçulmanos. Chegaram em 640, mas outra explicação. Então, ficou isso até 1966. Israel mudou um território, a Jordânia cresceu, o Egito cresceu, porra, bacana. Houveram também umas batalhas, principalmente entre o Egito e Israel, durante essa época. Muitas batalhas, os egípcios sempre tentaram conquistar, atrapalhar e atacar os judeus aqui em Israel. A Síria sempre continuou, Jordânia um pouco menos. Agora, então todo mundo aqui, finalizando, eram árabes, não existia a palavra palestino. Acabou. A única coisa que falta para explicar agora é que nessa época, antes que eu passe para a quarta era, é que o Yasser era egípcio e ele criou a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Ele criou isso para se rebeliar contra o Estado judeu
E se vocês levarem em consideração 1964, sendo que a Cisjordânia estava sob o comando da Jordânia, a Gaza, Egito, a Organização para a Libertação da Palestina, onde é a Palestina para ele? É o território de Israel, é o litoral, é um pouco do norte e o deserto do Negev, no sul. Não é esses territórios que hoje estão chorando. Quer dizer, você vê que o conflito foi mudando durante os tempos. O que eles querem, o que não querem. Sempre vão tentando de uma forma, olha, eu não consegui assim, eu vou ter do outro lado. Então, já tentaram dar o país para ele em 39. Tentaram dar em 47. Em 48, os árabes vizinhos conquistaram o que era para ser dos árabes locais. Vamos supor assim, falando. Então, já 3 vezes perderam os países deles, os árabes locais aqui, né? Agora, vamos terminar essa parte e vamos passar para a próxima era. Que ela vai de 1967 até 1992. O que é incomum nessa época? Primeiramente, houve a Guerra dos 6 Dias, que novamente os árabes decidiram, vamos matar os judeus, vamos jogar ele jogar todo mundo para o mar, vamos massacrar, né, blá, 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 com esse papo furado deles. Tá bom, vieram. E só o que aconteceu, a guerra novamente não deu certo, os judeus, os israelenses, conquistaram, não é assim conquistar, vou explicar isso, durante uma guerra tem uma batalha. Então, tem movimentos dos exércitos. E, às vezes, quando você conquista, depende do território, é passar um exército para trás, para recuar, você ganhar território. Agora, até essa época, Israel, a parte do litoral, que era em Natânia, tinha acho que menos de 20 quilômetros ou 15 quilômetros de largura. Imagina essa fronteira. Qual era a função dos árabes? Vinham entrar lá e dividir o país em 2. Que é assim mesmo, é massacrar e matar. Não deu certo. Incompetência, novamente incompetentes. E vieram todos os exércitos, e Israel também tinha avisado para a Jordânia, não entra nisso, não entra nessa guerra, vocês não precisam. No final entraram e pagaram preço, todo mundo teve que pagar preço. Claro que israelenses foram mortos, a guerra foi muito séria. Mas foram somente assim, foram 6 dias, que nessa época, Israel, os judeus, conseguiram empurrar toda a parte da Cisjordânia, todos os jordanianos, Jerusalém, Samaria, Judeia, até depois do Rio Jordão, e conquistar a linha uma fronteira natural muito importante, o Rio Jordão. Com relação ao Egito, Israel empurrou os egípcios da faixa de Gaza, e conquistou todo o deserto do Sinai, que é o tamanho do estado de Israel inteiro. E no norte, contra a Síria, os altos do Golã. Israel pode ter chegado até Damasco, só que a Rússia já falou, olha, não vou deixar, porque os árabes são aliados dos russos. Era a União Soviética ainda. Então, nessa época ficou que o país duplicou de tamanho, começou a ter posse agora, liderança, sobre a faixa de Gaza e a área da Judeia e Samaria, a Cisjordânia, a antiga Cisjordânia. E a diferença dessa época foi que, queria falar em hebraico, novamente, os judeus não começaram essa guerra. Isso que a aeronáutica deu a primeira parte, não foi que eles começaram, a guerra começou antes. Teve um bloqueio já, como o pessoal do Iêmen estão bloqueando o Mar Vermelho, a mesma coisa, começaram outras situações. E como o país já viu que ia ter a guerra, entrou mesmo, não foi esperar. Foi de cara mesmo, caiu de boca, todo mundo. E a diferença dessa guerra foi que os cidadãos que estavam nessa área da Cisjordânia e de Gaza ficaram. Alguns deixaram, mas a maioria acho que ficaram mesmo. E Israel falou, podem ficar, não tem problema nenhum, vocês são cidadãos, tudo bem, vocês não são um exército, podem ficar sem problema.
Por isso que eu falo sempre, a situação poderia estar totalmente diferente se eles fossem, respeitassem, soubessem se comunicar e pensassem no futuro, como ajeitar as coisas, mas sempre foi essas rebeliões. E o que aconteceu? Como eles viram que não ia dar certo, agora Israel chegou mesmo, né, e ficou nessas áreas, não é que conquistou, com um ato de defesa durante a guerra, teve que conquistar mesmo, paciência, porra, tem inimigo, tem terrorista, tem exército, tem que conquistar, coisa mais legítima do mundo, se defender. Por isso que o exército de Israel, a IDF, o exército de defesa de Israel, Israel não ataca, Israel se defende, acabou. O judeu não tem por que atacar e conquistar nada, mas é a vida que obriga a gente a fazer isso. Ficar na população. Agora, nessa época, a partir de 1967, o que muda é que os cidadãos agora inventaram como essa fantasia teatral árabe, muçulmana, somos agora palestinos. Fato, antes de 1967 não existiam palestinos. 1967, palestinos. Os cidadãos da Cisjordânia tinham passaporte jordaniano. Foram cancelados há pouco tempo atrás, mas passaportes são jordanianos. Acabou, civis jordanianos. Não existe Palestina. O pessoal de Gaza, egípcios, porra, qual o problema? Então aí começou essa onda de os palestinos foram conquistados, os palestinos são... Olha, receberam a oportunidade de 39, receberam a oportunidade em 47, teve a guerra de 48 e perderam o que tinham ainda. Vieram em 67, perderam de novo o que tinham ainda. Porra, o pessoal não aprende. E ficou essa. E por isso que o pessoal fala, quando o pessoal da OLP fala, olha, Organização para a Libertação da Palestina, aí já mudou, aí não foi a área de 48, virou a parte da Cisjordânia e Gaza, mudou, né? A teoria deles já mudaram, foi, porra, mas até agora não tinha isso, mas vocês foram criados antes, então eles vão se adaptando e tentando inventar uma história, uma fantasia de em época em época. Agora, claro que quem não viveu lá, eu também não tinha nascido aí nessa época, mas as pessoas de hoje dia muito menos, que não tem uma enciclopédia britânica em casa, que estuda, acho que muito menos do que estudou o que o pessoal estudava antigamente. O pessoal fica brincando com o telefone, né? O pessoal é inteligente pra caralho, fica no telefone. Depois a dopamina, o pessoal... E não tem noção, então por isso que eu estou passando mais esses dados, e depois vocês vão averiguando e vão procurando mais em enciclopédias, em sites, sobre o que aconteceu mesmo, de uma forma mais ampla. Então essa situação que foi sobre o conflito foi mudando toda hora. Uma vez pelas terras, pelo trabalho, depois porque não queriam judeus perto, queriam um estado enorme, um estado muçulmano gigantesco, a grande Síria, sei lá o que eles estavam pensando. Depois teve a independência que não aceitaram que a ONU deu. Foi chegando em 67, inventaram que agora da Cisjordânia somos palestinos, Israel conquistou, não temos independência. Pô, você tinha até ontem, caralho. Pô, vai encher o saco pra quê? Agora, paralelamente com isso também, em 1970, 71, teve o Setembro Negro. Eu aconselho todo mundo a estudar um pouco, procurar sobre o Setembro Negro, que foi na Jordânia. Uma rebelião desses, chamavam palestinos árabes, na Jordânia, que eles não tiveram nenhuma paciência para eles e massacraram milhares. Os árabes jordanianos massacraram milhares deles, mais do que aconteceu em qualquer mini-guerra aqui em Israel. Árabes matando os árabes. Então, depois vocês veem isso, em 1970, 71, Setembro Negro. Eu aconselho, estudem como é que os árabes tratam os árabes também. Mas eu não vi que ninguém no mundo se rebeliou, né? Como na Síria, alguns anos atrás. 500 mil, 500 mil massacrados com armas químicas. Ninguém fala nada, porque ninguém se importa, na verdade. O pessoal só quer encher o saco quando vê sobre Israel judeu, porque acha que entende que judeu não entende porra nenhuma. Vai estudar, filho. Vai ter sabedoria. Essa época vai até 1992. Por quê? Paralelamente, temos em 1979 o acordo com o Sadat. Veio no parlamento uma pessoa super importante, uma pessoa
Porra, o cara era do caralho. O cara foi muito macho de fazer isso mesmo. Porra, tira o chapéu para ele, pro Sadat. E veio para cá, fez um acordo de Israel. E Israel não deu todo o território do Sinai. O Sinai é do tamanho do Estado de Israel. O deserto todo falou para o Egito, pega, meu filho, pega, a gente não quer problema nenhum. Vamos viver em paz. É o que deu. Paz não teve, assim, paz mesmo, mas é uma fronteira tranquila, vamos dizer assim. Relativamente tranquilo o que acontece aqui. Mas Gaza ficou. Gaza ficou porque é dentro do Estado de Israel, por segurança, não dava para devolver isso. Então, isso eu vou concluir agora. Por que em 1992 eu vou parar? Porque o próximo ano vai ter o esquema de Oslo, que de lá vai vir até hoje. Essa banana que a gente recebeu aqui, estamos aqui com esse problema até hoje por causa do esquema de Oslo. Todo mundo está com esse problema aqui. Vamos continuar para o quinto e último episódio desse vídeo. Essa época vai de 1993 até 2000, até hoje vamos falar. Tudo que abrange essa época, uma época mais moderna, vamos supor assim. Dá para lembrar mais fácil. Em 93 teve o esquema de Oslo, que foi, falando assim muito rápido, que a OLP, essa organização de terroristas, infelizmente, fizeram um acordo com Israel e iam receber comando a maioria da área da Cisjordânia e Gaza. Vocês ficam independentes, receberam e com o tempo iam passando, recebendo mais autonomia, mais território, para fechar, para ver se eles estão se ajeitando. Porque, bem ou mal, é um grupo terrorista que o Yasser Arafat falou que, olha, não, agora eu sou um rapaz de paz. Porra, ele e Hitler, a mesma coisa, pelo amor de Deus. Aceitar, dar arma para um cara desse, para um grupo de bandidos. Mas isso é o que o governo decidiu. E, bom, foi o esquema. Yasser Arafat, o chefe da OLP, ia receber a direção de toda a área da Cisjordânia, que era para ser o território dos países árabes desde 47, e a faixa de Gaza agora. Explicando, mostrando. Não sei se alguém... Espero que vocês tenham visto no mapa. São duas áreas totalmente separadas. Não tem como conectar as duas áreas. E não tem... Basicamente, não tem como tornar isso numa área, uma única administração. Não vai existir isso, não existe. Pô, não vai. Ninguém vai ter que passar por aqui, por Israel. Não, filho, vivam. Acabou. É assim que vai ser. Mas esse é o território que ficou. E receberam isso. Agora, ao mesmo tempo que o Yasser Arafat recebeu o governo, fica até hoje em Ramallah, começaram os atentados, que Israel falou assim, vamos sair dali, peguem, porque não quer essa dor de cabeça, não tem por que ficar lá. É outra população, outra gente, ficam lá, pessoal, qual o problema? Deram tudo, olha meu filho, vão, aproveitem. Parabéns pelo país, pelo território de vocês. O que eles fizeram? Começaram já atentados, ônibus se explodiam, toda a área do centro de Israel. Atentados, homens-bombas, carros-bombas, todo lugar, não parava essa porra. E o Yasser Arafat falava, não, eu vou tentar controlar isso. Ele que mandava esses atentados do conflito. Então, papo furado, mesmo que deram para eles tudo, deram as chaves, vai, pega esse porra e vai, meu filho. Não, vamos matar os judeus, não importa, eles não querem o Estado de Israel. Tudo papo furado, né? Para quem acha que nunca as coisas não acontecem num vácuo, olha o vácuo que está, né? Isso começou em 1993. Foram anos difíceis, com muitos atentados, muito difíceis mesmo. E claro que depois, cada vez que tem isso, Israel vai ter que entrar lá e vai ter que procurar os terroristas e matarem eles, não é que eles vão atacar. Porra, bandido tem que ser morto, terrorista tem que ser morto mesmo. Não tem por que não. No ano 2000, continuo com os fatos que foram tendo dessa época, que vai até, cronologicamente até hoje. No ano 2000, o Ehud Barak, que era o presidente, o primeiro-ministro, ele fez dois atos, assim, bem
importantes. Que ele saiu do Líbano, que Israel estava lá desde 1982, mesmo pelo Yasser Arafat, essa gangue que estava lá no Líbano, e não paravam de jogar mísseis e morteiros nos cidadãos em Israel, porque eles não atacam soldados, eles atacam cidadãos. Casas, bombardeando casas dos cidadãos, coitados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Israel teve que conquistar, tem que ficar lá no sul do Líbano, uma faixa de 20 quilômetros dentro do Líbano, e junto, agora, para quem não sabe, Israel estava lá, existia a parte dos cristãos do Líbano, que eles eram aliados dos judeus. Eles também não sofriam com esses árabes, com esses muçulmanos, essa gangue do Arafat. Então eles tinham um exército local deles, que é o exército do sul do Líbano. Israel dava auxílio e trabalhavam, lutavam paralelamente juntos. Tanto que agora, quando chegou no ano 2000, o primeiro-ministro Ehud Barak falou: olha, acabou o Líbano, vamos sair do Líbano, porque teve um acordo com a ONU, vou explicar esse acordo, funciona porra nenhuma esse acordo, voltou e trouxe todas essas pessoas, soldados árabes cristãos do sul do Líbano, vieram para Israel, porque se eles ficassem lá, iam ser mortos, massacrados, vieram para cá, tá bom? Então, agora, qual foi o acordo? Que nessa faixa área que Israel saiu, só iriam ter os soldados do exército do Líbano, os soldados da ONU. Acabou. O que acontece? Claro que não. O pessoal do Hezbollah, esses xiitas fanáticos, vieram, ficaram até a grade agora, e agora está uma guerra muito pior do que está no sul. A moral da história: sempre que Israel, os judeus saem de um lugar que estava se protegendo, os árabes vão lá e vão continuando a atacar. Então, dar território, sair de território, porque você foi atacado, tentar entrar em acordo controlado com o árabe muçulmano em relação ao judeu, não vai funcionar nunca. Até hoje não existe uma fronteira aqui tão tranquila e quieta, e ninguém te ama também aqui. É um ódio genético, é uma coisa que, perguntem aos árabes, aos muçulmanos, por quê? Nada contra o judeu. O judeu não tem problema nenhum com o árabe, nem com o muçulmano, mas eles têm com os judeus. Então, mesma coisa como tinha Hitler, né, com antijudaísmo, europeus. Pergunta para eles por quê. Né? Tem que perguntar por quê. Então ele saiu do Líbano e deu essa cagada até hoje, agora que parece que vai ter uma boa guerra de novo lá, que já teve a segunda guerra do Líbano uns anos atrás. E vamos ver que parece que vai ter de novo. Mais importante dessa época, fora as batalhas normais, vou falando assim, porque dia a dia que vai acontecendo com Gaza, chegou em 2005. O Ehud Barak foi a segunda coisa, para não esquecer, que ele falou e que ele fez importante. Ele falou: olha, chegou para Arafat, eu te dou 95% dos territórios da Cisjordânia, cria o teu estado e Gaza junto, e parte de Jerusalém. O que o Arafat fez? Começou a fazer atentados. Atentados porque a função dele não é ter um estado, é não aceitar. Eles não querem ter um estado, mas a prioridade é terminar e atrapalhar o Estado de Israel. Então, fora 39 que tiveram a possibilidade, fora em 47, fora os anos das guerras que eles foram conquistando e perdendo. Em 2000, Ehud Barak, pega essa porra, pega a chave e não me enche o saco, vai embora. Eu falo assim, eles não falam assim, são diplomatas. Vai, pega teu país, fica independente, acabou. Começaram a fazer, essa foi a segunda intifada. Guerra civil, rebelião civil. Em 2005, Ariel Sharon resolveu entrar em acordo e sair de Gaza. Então todas as terras agrícolas prontas, falaram: vocês podem trabalhar, comecem a trabalhar, fiquem independentes, tenham seu país. 2005. O que eles fizeram? Foram eleições que existiam, geralmente era o Hamas e a OLP. 80% da população, escutem bem, 80% foi e votou para o Hamas. 80%. O pessoal do Hamas massacraram, mataram todo mundo que ia fazer parte da outra organização, que é Asher OLP.
jogaram pessoas das janelas do 12º andar, mataram. Eu não vi ninguém falar uma coisa dessa em 2005, alguma passeata, porque o pessoal do Hamas mataram os árabes que eram do outro partido, do outro grupo. Massacraram, quer dizer, entendo, ou você é do meu grupo ou você morre. E isso é o que está até hoje. E a hora que Israel saiu, tiveram essa eleição, desde até hoje nunca tem outra eleição, começaram a vir os mísseis, mandando. Quer dizer, como o Líbano, se você sai de lá, que você não tinha que estar desde o começo, mas você está lá para se defender, porque tem que se defender, não vou ficar tomando porrada, tomando tiro e míssil o dia todo por nada. Vou ter que me defender. Quem entrar numa guerra, quem entrar numa briga, você pode ganhar ou você pode perder. E começaram os mísseis, então até hoje esse negócio que não adianta, você sai do território, você toma míssil. Então o pessoal acha que vocês falam, pessoal, que cada vez que a solução do esquema de paz não existe no Oriente Médio. Vou falando para vocês, é um termo errado, vou falar em outro vídeo. No esquema de paz. A paz é bom quanto vale para você agora, mas nada escrito vale aqui no Oriente Médio. Você acha que o esquema de paz é dar território, acabou? Nada. Existem os governos, existem as populações, não dá para misturar as coisas, não vai adiantar. Não é uma coisa de paz como vocês conhecem na América do Sul, que não é assim não. Não é como é que funciona na Europa, que não vai dar não. Chegou em 2008, um fato importante, Ehud Olmert, outro primeiro-ministro, chegou para o Abu Mazen, que era o vice do Arafat, que ele já morreu, e falou, olha, eu vou te dar 99% dos territórios, a parte oriental de Jerusalém, pega, fica teu país. Até hoje não teve resposta, foi 2008. Quantos anos? 15 anos. Por que ele não quer o país? Os árabes, a função deles, a Liga Árabe, com esse boicote, é nunca aceitar o Estado judeu. Esse papo que eu sou conquistado, eles não querem me deixar, eu quero ser autônomo, papo furado. Quantas vezes em menos de 100 anos, quantas vezes foram dando, assim, empurrando, pega, não quiseram. E isso é uma coisa que o pessoal que vê a televisão, que abriu hoje a televisão, pensa que é assim. Israel conquistou, os territórios ocupados, deram para eles várias vezes, eles não quiseram. O problema às vezes não é com o território deles, o problema deles é com a estabilidade ou os judeus que vivem aqui nessa área. Eles não querem. Esse é para falar a verdade, acabou. O resto é papo furado. Tá bom? Desde 2008, com o Ehud Olmert, e foi indo, até hoje, claro que não tem essa resposta, foi indo até o que chegamos que aconteceu agora em Gaza, sendo que desde 2005 não tem nenhum judeu em Gaza. O território é deles. Agora, outro fato, explicando para vocês, com relação à faixa de Gaza, no ano de 2002, se vocês procurarem, depois entra na internet, ou vejam, procurem sobre o barco, o navio, Karin A. Karin A em inglês, Karin A. Israel ainda estava em Gaza, com as tropas do exército, e os árabes, claro, os árabes que viviam lá, os cidadãos, tem o porto, e viam um barco. Só que nesse barco, que já que teoricamente já, até praticamente, os cidadãos já são mais independentes. Israel está menos infiltrado, tratamentos, a área são mais deles. E depois que decidiram ter esse governo, foi em 1993, ter esse governo autônomo, veio esse barco e com a informação de Israel, o serviço de inteligência, pararam esse barco quando entraram. Quando entraram e viram o que tinham nesse navio, eram mísseis enormes, um barco cheio de mísseis que o Arafat encomendou. Mísseis para atacar. Isso depois, explicando que o Arafat, de um certo lado, de uma certa forma, ele fez o acordo, tudo bem, mas ele foi mantendo essa rebelião, esse anti-judaísmo, anti-judeu, anti-Israel nessa época. Ele não queria fazer esse acordo de divisão e receber.
no final das contas, sempre qualquer coisa que acontece, em qualquer operação, qualquer batalha, eles querem destruir o Estado de Israel sempre. Não é por causa de Gaza e Cisjordânia. Para com isso, não é porque é o Golan. Nada a ver uma coisa com a outra. Não querem judeu e acabou. Não quer judeu aqui, não quer judeu em nenhum lugar do mundo. Nem na Lua vão querer judeu. Esses são os muçulmanos e os árabes. Então o Israel sempre tem que vir e ir lá vendo. Agora, isso foi até hoje. Houve outras guerras. Mesmo assim, depois de 2005, nada é legítimo da parte dos árabes, principalmente em Gaza, atacar Israel, mandar míssil que Israel deu para eles. A mesma coisa a Cisjordânia. Tem um governo. O ex-primeiro-ministro, o Dolmet, falou: vocês querem ser independentes? Eles não dão resposta. Então acabou. O problema deles não é de Israel. Acabou. Então não tem territórios de 48, nada. Eles não querem porque não querem. Agora vocês têm que entender que nessas áreas de Gaza e a Cisjordânia, quase não tem trabalho. Quase não tem água. Eletricidade, eles não têm hidrelétricas, eles não têm forças, estações de eletricidade. Toda a infraestrutura que eles recebem, que eles têm, é porque vem de Israel agora. E trabalho também. Como que eles vivem mesmo de trabalho? A mesma coisa desde parte do Império, Mandato Britânico ou do Império Turco Otomano. Vêm trabalhar com os judeus, porque eles não têm trabalho. Não criam trabalho, não criam indústrias. Não criam. E quando falam, olha, Gaza é uma cadeia. Cadeia onde? É uma fronteira. Da fronteira para lá, da fronteira para cá é o meu país, eu faço o que eu quero. Agora, tem a fronteira do sul que é com o Egito, que o Egito não suportam eles, e fechou a fronteira. Agora, onde eles vão poder sair para trabalhar? Lá quase não tem trabalho. Quer vir para Israel, Israel fecha. Eu sou obrigado a dar trabalho? Tenho que obrigar a vir trabalhar aqui? Eu sou obrigado a você entrar no meu país? Não. Não sou obrigado. Agora, o mar, eles podem também no mar também. Só que por causa desde a história do Karim, daquele barco que vem com mísseis, Israel patrulha também não vai deixar qualquer coisa entrar. É lógico, tem que se defender, porque esses são os vizinhos que tem. Se eles quisessem ver na boa, porra, sem problema. Mas eles não querem ver na boa. Querem sempre se destruir e construir mísseis e túneis subterrâneos e matar os judeus. Acabou. Agora, por isso que não falar uma cadeia, lugar fechado, a céu aberto, sem nada a ver uma coisa com a outra. Suprimento. Suprimento também, mesmo pela lei internacional, Israel não é obrigado a dar nada para eles. Nada. Israel é obrigado, se precisar, deixar os outros países, peguem tuas coisas e passem. Podem passar. Israel não tem que dar nada para eles. O Egito pode ajudar muito e não dá. A Liga Árabe pode. Só dá um dinheiro para o terrorismo. Mas não para a população. A população não lucra nada com isso. Só tem um grupo terrorista Hamas que administra aquela área, principalmente lá, e acabou. A Cisjordânia é a mesma coisa. O trabalho deles, eles têm que vir trabalhar em Israel. Se eles forem lá, não tem trabalho. Israel até pensa, olha, vamos deixar eles virem trabalhar para cá. São pessoas que são pessoas especializadas, têm experiência de trabalho em muitos ramos. Mas para ver se, mesmo a gente dando trabalho, o país dando ofertas de trabalho para eles, eles vão se acalmar um pouco, não vão ficar se rebeliando, tentando matar todo mundo, mandar bomba todo dia. E não, mas continuam. Tanto vem trabalhar aqui, vem se explodir aqui. E vem matar, vem sequestrar, vem estuprar. Árabes estupram judias. Eu não vi um judeu estuprar uma árabe muçulmana. Isso não faz parte da nossa cultura. Coisas terríveis. Agora, se um dia chegar esse pessoal da Cisjordânia e falar, olha, receberam teu país, eu não sei de onde eles vão ter água, comida e trabalho. Não sei de onde. Gaza, mesma coisa. O Egito não quer nem saber. Essa situação de conflito árabe-judeu não é por causa de terras, não é por causa de território. É por causa é uma coisa de princípio. Os árabes muçulmanos, com a liga deles, decidiram que não querem ter um Estado judeu na área, mesmo que aqui foi, historicamente, o único Estado que tem a área dos judeus, que a origem dos judeus é daqui,
desse território mesmo e não de nenhum outro lugar. Não adianta. Eles não querem, com a liga deles, com todos os territórios dos países. E claro que isso você vê também na ONU, pelas votações e pelas acusações. Sempre são os países muçulmanos, árabes, e como eles têm o petróleo, claro, muitos países muçulmanos têm o petróleo, eles têm essa força econômica e tentam ir para frente, mas mesmo assim, nós judeus estamos aqui, esse é o nosso país, a nossa casa, e daqui a gente não sai para nenhum lugar, aqui a gente vai ficar sempre. E cada vez que tem uma batalha, eles acabam perdendo. E depois reclamam mais ainda porque perderam, porque os judeus conquistaram, porque eles ficam atacando. Só em primeiramente, não entrando em guerra, não tentando pegar o que não é de vocês, ou obrigar outros povos a viverem como vocês vivem, o mundo poderia ser melhor, aqui também. Espero que com esse vídeo eu tentei explicar para vocês uma parte, um ângulo do conflito árabe-judeu, árabe-muçulmano-judeu, que muitas vezes vocês não vão ver essa explicação, esses fatos e dados, eles nunca vão vir do lado dos árabes muçulmanos, eles nunca vão dar isso. E é importante para entender, para ter uma visão mais geral e entender e debater e falar um pouco desse assunto, é muito importante entender dos fatos e da história. Sem isso, não tem chance nenhuma. Então, muito obrigado. Espero que esse vídeo vai ajudar você a entender um pouco mais o conflito árabe-judeu e até o próximo vídeo.